E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do venerando apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo. Estamos finalizando o capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura. No último programa nós conversávamos sobre o pedido que Dona Laura fez aos técnicos, lá da reencarnação, lá do departamento se eu não me engano, é o Ministério do Auxílio, que aos cooperadores da reencarnação, que são técnicos, que ela estava preocupada com o próximo corpo que ela teria e, particularmente, ela tinha uma grande preocupação relativamente ao sangue. Nós conversamos sobre os que existem, as reencarnações chamadas mais simples, que demos o exemplo da reencarnação do Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 28, onde o pequeno Júlio não precisa de técnicos, não precisa de nada de excepcional, porque o corpinho dele vai só ficar na Terra durante 2 anos. Então, quem promove a reencarnação do pequeno Júlio é o ministro Clarencio, a irmã Clara, lá no livro, um personagem, um espírito bem elevado. Quando ela ora, ela brilha como um arco-íris, imagine isso. O André Luiz fica de boca aberta. Ela é a Blandina, que é uma das responsáveis em abrigar o Júlio no Lar da Bênção, a Odila, que foi a mãe dele na última encarnação, e a própria futura mãe, que é a Zumira. Então é uma coisa simples. O André Luiz diz que o espírito se aconchega ao perispírito da mãe, que está desdobrada pelo sono. Há uma fusão ali, um restringimento ali na hora, e ela, e começa o período gestacional da Zumira. Então é uma coisa simples. Já a Dona Laura, nós já comparamos a ela a reencarnação do Segismundo, que está no livro Missionários da Luz, no capítulo 12 e 13, e que é uma reencarnação mais elaborada, porque são espíritos que já têm, depois a gente vai até ler no livro Missionário da Luz, que eu achei interessante. E aí a gente pode resumir o seguinte, que as encarnações na Terra, aquelas que de alguma maneira vão influenciar o meio em que a pessoa vai viver, é uma encarnação mais elaborada. E alguns fatores entram em jogo, concorre para a construção desse corpo. Então eu vou ler os fatores que concorrem para uma encarnação, que está lá no livro Missionários da Luz, capítulo 13. É lá para o finalzinho do capítulo. Como o Marco falou, é um capítulo muito longo. O maior que tem, É o maior que tem. Então, ali, o Alexandre, que é o mentor do André Luiz nesse livro, vai dizer para ele quais os fatores que concorrem para o sucesso de uma reencarnação mais elaborada. Ele diz assim: os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei de hereditariedade. Então, o corpo da pessoa, alguns detalhes vão seguir a hereditariedade, Isso é o primeiro fator.
A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá também dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais da Raquel, que vai ser a mãe dele. Então, o que a Raquel pensar durante a gestação, olha que detalhe fundamental e importante. O que a Raquel pensar durante a reencarnação vai influenciar na construção do corpo. Ele vai dar outro fator. A atuação do próprio interessado. Então, aqui o André Luiz, né, o Alexandre está dizendo para o André Luiz que o que o espírito pensar durante a gestação também vai influenciar no corpo, na formação do corpo. Olha lá, por que o ministro Genésio está instilando na dona Laura pensamentos otimistas? Porque influencia, não sei como, mas influencia, está aqui escrito. O concurso dos espíritos construtores é outro fator também que ajuda, porque a gente vai ver que lá na reencarnação do Segismundo, o Alexandre é que direciona um espermatozoide dentre milhões para invadir o óvulo, para adentrar o óvulo, porque teria que ser aquele espermatozoide que faria com que o Segismundo não tivesse uma doença cardíaca fatal. Então, olha, outro fator aqui que pode, né, modificar o corpo do futuro reencarnante. E ele ainda diz outro fator muito interessante aqui para nós. Ele vai falar de um outro fator. O concurso de espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, que foi o que Alexandre fez, escolheu o espermatozoide. Mas o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante. Um outro fator para que a futura reencarnação termine a contento, é essa visita de espíritos durante os primeiros tempos da gestação. Olha que coisa interessante. Nos meses de formação do novo corpo. E assim você poderá fazer uma ideia do que venha a ser um templo físico que ele possuirá por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro no tempo e no espaço. Então, a gente vê o quanto de trabalho, de dedicação tem uma reencarnação, né, na Terra. O quanto a gente dá trabalho, na realidade, aos espíritos superiores para que a gente possa receber uma nova oportunidade para reparar os nossos erros do passado e melhorar nossas contas para o futuro. E engraçado que ele também diz aqui nesse capítulo o seguinte, olha só, a reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Então, muitas pessoas, né, na Terra experienciam essa oportunidade reencarnatória nesses moldes. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Então, a reencarnação do Segismundo, segundo o Alexandre, é uma reencarnação da maioria das pessoas na Terra, que não são conscientemente más, né, não são perversas, mas ainda não são boas. Como tem problemas, como a dona Laura também, ela vai precisar desse concurso
para que a reencarnação dela não seja, vamos supor, não seja tão dificultosa para ela, né? O corpo futuro dela não se apresente com problemas que talvez fossem dificultar o desempenho moral dela na vida, mais ou menos por aí. E tudo está vinculado à necessidade do espírito de passar por alguma coisa nas suas provações e expiações, porque a gente vê notoriamente, todo mundo sabe, de pessoas com excelentes condições financeiras, com saúde e que nascem filhos debilitados desde o berço, com vários tipos de doença. E outras pessoas que não têm recurso nenhum, praticamente, quase não têm o que comer, e as crianças nascem perfeitas, se criam, né? E bonitas e lindas e vão se criando na rua e vai, porque não pega. A gente teve na Covid que teve agora, a gente tem tem alguns trabalhos que são realizados na rua, né? De ajuda com alimentos. E a gente não presenciou quase pessoas que antes da Covid viviam na rua, continuam vivendo na rua, não tiveram que passar por aquilo. Então, isso depende do caso do espírito. Cada espírito tem um caso. Então, o corpo dele, você pode pedir, implorar, mas se o que você pedir não tem que ser como tem que, não tem que ser, como tem que, você tem que passar pela expiação, pela prova, não vai acontecer. Se tiver, vai. Como a dona Laura tem milhares e milhares de bônus hora, ela tem condições de pedir. E ela já até sabe o que pedir. O que é essa condição de pedir? É o equilíbrio. Isso. É o equilíbrio que ela vai pedir. Eu não sei se ela vai passar por alguma provação na questão física. Não sei. Se ela não disse, não é o caso aqui do estudo, mas ela coincide, é o equilíbrio que ela já tem condições de pedir. E se ela vai conseguir passar na prova, também a gente não sabe. Não né? sabe. Então vamos começar a leitura a partir do parágrafo 25. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Isso não é peixada não, gente. Isso não é peixada tá? Não, é merecimento. Ele fala, né? Isso é mérito, né? Porque no mundo espiritual, quem indica não existe. Não tem QI. Não tem quem indica não. Ou você tem ou você não tem. Ou você não tem. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Estão detalhes que a gente queria comentar, quando ele fala aqui, terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem. Inúmeros. Todos nós temos um companheiro espiritual, um amigo espiritual. E um grupo de nós todos, muitos grupos, tem o anjo da guarda. Todos nós temos, ninguém está sozinho. Mas ela está dizendo aqui que vai ter ao lado dela inúmeros. Inúmeros não são 2 ou 3 ou 4, não, são inúmeros. Por que ela vai ter isso? Ela plantou, ela semeou. E no livro Levantar e Seguir, foram milhares e milhares de bônus horas nas câmaras de retificação, no Ministério do Auxílio e etc., cuidando de espíritos muito doentes, como nós vimos nos casos anteriores, o André Luiz presenciou vômitos mentais. E não é só isso não, são respostas mal criadas, são desaforos que ela foi respondendo com amor e carinho, né? Também a Narcisa também, mas ela, a dona Laura também, com certeza. Então, são milhares e milhares, por isso ela tem esse equilíbrio. Não é só varrendo a rua lá no nosso lar, não é isso não, é lidando com esses doentes. E aí a gente pode fazer uma análise mais profunda um pouco desse trabalho, desses inúmeros irmãos que ela está merecendo ter na sua encarnação, acompanhando, colaborando. No livro Levantar e Seguir, do Emmanuel, ele vai comentar um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, em que Paulo diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então Paulo está falando assim, a gregos, que é a sabedoria, simbolizando, como a bárbaros, é a ignorância. Ele é devedor dessas pessoas, porque tudo aquilo que ele passou, o Emmanuel vai explicar aqui na página, com essas pessoas, os apedrejamentos, os açoites, os desaforos, os abandonos, ele é devedor, ele agradece isso, porque com isso ele evoluiu. Olha o raciocínio diferente que o Espiritismo nos traz perante a vida, né?
É muito difícil, mas a gente tem que aprender a raciocinar assim, porque é o título da página. Nós devemos. É que o Emmanuel diz aqui. De que natureza seria o débito de Paulo quando sabemos que o doutor dos gentios foi humilde Tecelão? Sua afirmativa constitui lição de elevada substância. Quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo recebe um sagrado depósito de valores imortais. Então, olha, fala aqui, ó. Para resumir, quando encontres alguém no mundo com os títulos de ignorante ou de sábio na terra, que te assalte com ironias, faz-lhe algum bem por amor a Cristo, saudando a tua dívida. Então, quando a gente trabalha por amor nessas situações, nós estamos saudando a nossa dívida, por isso que nós somos devedores. E aí a gente consegue esses inúmeros irmãos e companheiros que colaboram no nosso bem-estar, como o caso aqui da dona Laura. Graças a Deus, disse a senhora Laura confortada, faltava-me ouvi-lo. A palavra do ministro curou a dona Laura, podemos dizer assim, né? Aquela palavra, a palavra de estímulo, ela é uma palavra que às vezes cura a nossa alma. E às vezes ela pode vir de um amigo, pode vir de uma página que a gente leu, pode vir do Evangelho, pode vir de um filme que você assistiu. Então, a palavra realmente pode curar as pessoas. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, que foi a filha... Que não é a Teresa daqui. Não, que não sou eu, que é a filha dela que, por último, desencarnou, a mãe da Heloísa, manifestaram alegria sincera, porque está todo mundo lá na despedida da dona Laura. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Porque ela está preocupada com o que ela vai deixar. O aprendizado deles, para dar a entender isso. Eu vou reencarnar, eles vão ficar aqui. Mas ela não precisa se preocupar com isso. Nós não vamos ficar dormindo aqui, vamos ficar trabalhando. Eu entendi assim. Mas eu entendi que a preocupação dela é o medo de reencarnar. Também, não, isso é fundamental. E isso eles vão ajudá-la, eles vão ajudá-la de também. lá, né? Vão dar o apoio. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança. Confiarei no Senhor e em todos vocês, porque é isso que ele está dizendo. A gente não vai ficar aqui dormindo, a gente vai velar pela senhora. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal. Se a gente lembrar, uns passaram só para dar um abraço e os mais íntimos ficaram. E pelo jeito a conversa foi até tarde. Quem viu o filme? Porque ele já disse alta noite. Olha aqui, ó. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Quer dizer, o pessimismo não faz parte da conversa. Agora não faz mais. Não faz. Estava no começo. Estava no começo. Porque, senão, como é que fica o treinamento para a prova? Se eu vou estudar para uma prova e já vou falar, não vou passar, está muito difícil, tem muita matéria, não dá tempo, não vai. Então não adianta, eu vou ler aquele texto, vou tentar estudar, mas não vai dar certo, nunca. Então o otimismo é fundamental, é aquilo que os espíritos recomendam, né? Que é o capacete que Paulo manda usar também. Nesse capacete tem fibras de otimismo, com certeza, porque senão a coisa fica pior. E aí, ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos uma pequena reunião íntima. E o André Luiz. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Olha o merecimento desse espírito. O futuro esposo está encarnado. É uma criança. É uma criança, é claro, porque se ela vai casar com ele, ele é uma criança ainda. Vai ser um pouquinho mais velho que ela. E ele é trazido aqui
né? Próximo capítulo a gente vai ver isso. A gente isso. vai ver isso. É trazido, é uma criança já lúcida, com certeza tocam, mexem lá no cérebro e ela vai conseguir falar. Eles vão fazer uma regressão de memória nele. É isso. Provavelmente. Já está dando spoiler. Ué, você está falando... E aí, não, eu estou dizendo do merecimento que esse espírito tem já de conversar, não é? É muito legal isso. Isso, ela tem muitos créditos e méritos, né? Além disso, amanhã estarei a despedir-me, não falte. Então, realmente vai ser o último encontro dela com o André Luiz em nosso lar. Provavelmente ele também voltaria à Terra para ajudá-la, com certeza, porque foi ela quem primeiro cuidou dele quando ele saiu da enfermaria. Foi o primeiro lar que ele teve, que as portas se abriram para ele em nosso lar, foi a casa de Dona Laura. Ela disse em uma ocasião, a gente leu que eles não se conheceram só aqui, isso já vem de laços anteriores, dá a entender que eles já se conheciam. Já se conheciam, né? E isso vai acontecer conosco. Muitas vezes como acontece agora encarnado, a gente reencontra alguém ou tem um encontro que são reencontros. A gente simpatiza, tem interesse, a pessoa fala, meu Deus, não é? E tem encontros que são desencontros, mas tem os reencontros que acontecem o tempo todo, como acontece também no plano espiritual. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. E aí terminamos o capítulo e a gente pode, resumir aqui o seguinte, né? Eu até escrevi aqui uma... Eu fiz uma anotação aqui também. Eu também. Existem sempre auxílios do mundo espiritual para nós. A Terra está repleta de benfeitores, mas nós precisamos escolher quais as ideias para formar sintonia, com as correntes do mal ou com as correntes do bem que nos circundam. Focar nas dádivas e nas bênçãos de Deus. Essa escolha vai depender do nosso livre-arbítrio, porque vivemos num mundo de provas e expiações e a mistura existe do bem e do mal. Por enquanto, predomina o mal, mas nós seremos aqueles que faremos as escolhas. E eu estava pensando que o trabalho todo da Dona Laura, toda a sua dedicação e o seu temor, né, para reencarnar, é entendido como um espírito que já tem compreensão do que tem que fazer e vontade, da responsabilidade que ela já tem. Mas ela vai ser uma criança daqui a pouco. Então, que a gente sempre, quando tratar com uma criança, que procure passar para ela a educação correta, falar o certo. Esses são espíritos que estão reencarnando agora. Não mentir. Não mentir. Detalhes pequenos na vida. São espíritos que estão reencarnando agora que são espíritos com milhares de reencarnações, de experiências. E nós estamos aí a um passo da regeneração. Então a responsabilidade de quem lida com criança é muito grande. Um espírito desse, como a Dona Laura, uma criança que ela vai ser, pode ser prejudicada às vezes por educadores irresponsáveis, sejam eles os pais ou não. Tudo que a gente falar para uma criança, que a gente pense antes. Estamos lidando com espíritos velhos, experientes, que estão ali em forma da criança, novamente, procurando auxílio, confiando às vezes em você. E a evangelização, em qualquer casa religiosa, na casa espírita principalmente também, que pode-se falar da reencarnação, com certeza, que a gente tem a responsabilidade que o trabalho da evangelização é de suma importância. Na minha opinião pessoal, se tivesse que ter uma reunião mais importante que a outra, seria a evangelização. Ela é fundamental. Então, evangelização infantil. Infantil, que a gente observe isso sempre. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Então hoje nós terminamos o capítulo 47 com a graça de Deus e o próximo programa iniciaremos o capítulo 48 e com isso nós estamos percebendo que o livro Nosso Lar está terminando. E ainda falta muito isso. Né? Ainda falta muito. Olha aí as ideias pessimistas do outro. Não é nada. Mas tem que estudar. É rápido. Não tem mais dois. Muito obrigada, muita paz a todos, que Deus abençoe vossas vidas e vossos lares.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.